A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se, porque afinal de contas a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E é sempre muito bom poder estar falando com vocês, fazendo esses vídeos humildemente, né? Vocês podem ver, como eu sempre falo, o vídeo é feito na minha casa, com o meu celular, com a iluminação que há. Mas é muito bom porque a vida com Jesus é isso, é simplicidade, é curta, simples e direta. E quero também dizer, esse probleminha no meu olho aqui deu essa semana. Estava mostrando para minha esposa, aí minha esposa cuidou esses dias, pondo colírio. Alguma coisa como um terçol, então não tá muito legal, mas tipo, estou explicando para vocês entenderem porque tá assim, amém? Mas vamos lá. Com muita alegria, eu sei que de terça até hoje, vocês puderam fazer tantas coisas, vocês puderam ler a Bíblia, vocês puderam trabalhar, vocês puderam cuidar dos seus parentes, dos seus amados amigos. Em meio à pandemia, temos aí muitos que estão em casa porque há isolamento, restrições e tudo mais, mas eu creio profundamente que nós somos guardados pelo Espírito Santo. Nós somos guardados por Jesus Cristo, somos guardados por Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo nos guardam. E se você é do tipo Paulo, que crê e tem fé todo o tempo, como eu, que creio e tenho fé, porque afinal de contas a graça nos alcançou, você vai entender a palavra de hoje, que é uma palavra que você vai entender, que você, independente de estar na igreja, estar fora da igreja, mas a sua vida com Deus é importante, porque afinal de contas você não foi separado para uma religião, você não foi separado para isso ou para aquilo, porque afinal de contas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, guarde bem, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e isso é o mais importante, amém? Então, independente de qualquer coisa, porque doutrinas são humanas, religiões foram criadas por homens, gente, os homens pegaram toda o princípio pós-Jesus Cristo, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, e foi dito sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, tudo, mas tipo assim, a igreja são as pessoas, não são templos construídos por mãos de homens, porque como diz a própria palavra, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, nem Jesus Cristo. E outros pegam o texto que diz que Jesus ensinava nas sinagogas para dizer que não, é igreja, tal, não, Jesus ensinava e saía dali, ele não fixava, porque ele queria tirar os judeus da mentira do adorar a deuses e vir para Deus Pai, o verdadeiro Deus, através dele, que é o Filho. Então, muita coisa, né, que o pessoal mistura muito, teologia, que afinal de contas é um curso criado por homens, né, doutrinas humanas, de tanta coisa, de usos e costumes, de vestir-se e tal, sabe, assim, um monte de coisa que aqui no Evangelho a gente vê que Jesus é tão simples, Jesus não tinha nada dessas coisas, sabe, então... Enfim, não vou falando muito, me prolongando. Amém? Bom, a palavra que eu quero trazer para vocês é justamente falar sobre graça. A graça que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai em dar seu Filho. O texto está em Tito. Eu quero que vocês marquem, gente. Eu sempre falo para vocês assim, marquem os textos, é muito importante. Para a sua meditação particular e para depois você pedir para o Espírito Santo discernimento, para que você realmente entenda aquilo que está lendo. Não esqueça, eu tenho falado isso, eu sei que é o Espírito Santo me tocando para falar, Deus, Pai, Jesus, me tocando para falar para você o seguinte: o Espírito Santo é aquele a qual vai continuar nos ensinando aquilo que Jesus já havia começado. Aquilo que Jesus começou, que Paulo, que Pedro, que todos continuaram a pregar o Evangelho e a verdade. Então peçam para o Espírito Santo discernimento. Amém? Então vamos lá, Tito. No capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 11. Acho que na sua Bíblia também, na Bíblia de muitos, tem um subtítulo que diz assim: a graça da salvação há de manifestar-se a todos. Amém? Eu tenho o hábito de dizer isso para todo mundo, que a graça foi derramada sobre todos os homens. Não importa se é cristão evangélico, crente, não importa se é católico, não importa se é, sei lá, qual tantas religiões, espírito, o que seja. A graça foi derramada sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. O texto diz isso. A graça da salvação há de manifestar-se a todos. Agora vamos ler.
Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Vou virar a página aqui, tá? Todos os homens. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu consagrado às boas obras. Amém? Então vamos partir do princípio aqui do versículo 11, quando fala assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça é assim, eu quando eu cheguei no Brasil agora no passado, né, quando eu casei e tudo, eu não havia assistido a novela da Record. Eu não gosto de novela. Mas minha esposa falou assim, você já viu a novela Apocalipse? Ela já passou, mas estava reprisando. E eu falei assim, não. E eu fui tocado assim pelo Espírito Santo de assistir. E foi muito rico para mim. Foi muito importante. Tanto que pessoas que eu pude conversar, eu falei assim, assista, para você entender o que eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. E a graça é assim, a graça ela tem algo muito especial, a graça foi derramada sobre todos, mas nem todos entendem essa graça. Por que nem todos entendem essa graça? Porque muitas vezes não é dito a eles, não é pregado a eles, não é ensinado a eles. Por que pessoas andam padecendo sem Jesus, sem Deus? Ou sem uma religião, porque a religião foi criada por homens, Deus ele não separou a humanidade de religiões. Mas existe a falta de verdadeiros pregadores do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, como foram os apóstolos, que abriram igrejas, que pregaram o verdadeiro Evangelho. Quando eu falo abrir igrejas, é pregar o verdadeiro Evangelho em cidades, em lugares. E aí a graça, qual é o intuito da graça? A graça, ela nos permite viver e tomar posse de repente da salvação, ou não. A graça vai levar toda a humanidade. Vamos lá. Na novela Apocalipse foi muito legal que no fim, no último capítulo, os malfeitores e os benfeitores, eles iam naquelas filas até os anjos. E é só ali naquele momento que era dado o veredito. E aí aparecia aqueles que estavam de roupas pretas, já preparados para ir para o inferno, digamos. E os que iriam verdadeiramente à salvação já estavam vestidos de branco. Então, aí aquele choro daqueles que estavam de preto, porque o anjo dava a notícia, olha meu querido, assim, infelizmente você vai descer, você não vai ter salvação, aqui você não vai viver. Então a graça ela tem essa função. A graça foi derramada sobre todos os homens para que nós possamos ir. E nós possamos, enquanto estamos vivos nessa terra, ter a oportunidade, como diz o texto em seguida, que diz assim, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, então, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, renunciando a esse ser maldoso, egoísta, briguento, que existe dentro de cada um. Porque quando nós assistimos hoje em dia os telejornais, há tanta tragédia causada por uma briga, causada por um problema, por um cara que bebeu, foi dirigir, atropelou pessoas e o bateu, alguém matou. Então, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, sabe assim? Renunciando às coisas podres desta vida, porque esta vida é passageira, é como um vapor que se dissipa. Está na palavra, está no Evangelho. Então, quando renunciamos a isso, e aí diz aqui para que vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Gente, claro, nós nunca vamos ser perfeitinhos, nunca vamos ser pessoas assim, nossa, é santo, santo, santo. Ó, pastor Emerson, uma bênção e ele é santo. Não, não, não. Eu também sou muito falho. Eu de vez em quando eu me vejo irado com situações nas ruas, no trânsito, ou me vejo em discussões com a minha esposa, sabe assim, não existe santidade, não sou santo. E tipo assim, viver neste mundo é difícil. Mas eu acho que aqui quando ele fala de maneira sóbria, justa e piedosa, é você, primeiro, sóbria.
é ter noção do que você vive, para quem você vive, a maneira como você vive, justa, porque você não julgar, a palavra fala o que no Evangelho, não julgue para não ser julgado, porque as pessoas hoje em dia costumam de apontar, falar assim, tá errado e não sei o que, mas não olha para si próprio. Então, justa, ser uma forma justa, você ser íntegro, né? A integridade era difícil de exercer, de existir, mas temos que tentar viver uma vida justa quando conhecemos verdadeiramente Jesus, tá? Porque muitos vão para templos, para ministérios, falam que conhece Deus, conhece Jesus, e está adorando outros deuses. Está adorando o homem, está adorando outros deuses. De forma justa, de amar ao próximo como Jesus nos amou e tal. E piedosa, que também enquadra isso, piedade das vidas, ter amor por essas almas, falar de Jesus Cristo, falar da verdade do Evangelho, que é simples. Então, a graça ela nos foi dada para que nós possamos viver e nos relacionar com Deus, mas Deus Pai de verdade, não Jeová, não Yahvé, não qualquer outro Deus da antiga aliança que não é para nós, vivemos para Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Simples. Em frente, no 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Enfim, mas nós vivemos todos os dias esperando, tendo a esperança desta aparição gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele todos os dias está conosco, através do Espírito Santo. Todo dia falamos com Ele através das nossas orações. Todo dia estamos com Ele nas nossas atitudes, no nosso ver o mundo afora, de tratar as pessoas. Às vezes, eu sei que eu sou até meio bobo das pessoas. Mas quando eu uso o termo bobo das pessoas, é porque, assim, quando eu não conhecia Jesus, eu era totalmente um cara endemoniado. Eu brigava por qualquer motivo, eu xingava, eu fazia todas as coisas. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente tem essa mudança e fica aguardando que Jesus venha dia após dia. Sabe como que é essa vinda de Jesus todo dia? A esperança que você tem de que no dia seguinte Jesus esteja, através do seu amor e misericórdia, ainda nos tratando e cuidando e provendo e fazendo as coisas por nós, porque pela nossa força não fazemos nada. É Jesus, é Deus Pai, é o Espírito Santo que nos blinda. E o 14 diz claramente aquilo que eu já sempre falo. E aí, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu. Então vamos lá. Para nos purificar, nos remir de toda maldade. Por que maldade? Porque nós somos maldosos. O ser humano é maldoso. Não adianta falar, meu pastor é uma bênção, não é maldoso. Entenda uma coisa, se você tocar na ferida de um ser humano, ele vai ser maldoso, ele vai te amaldiçoar, ele vai ficar irado, ele vai querer te bater, ele vai... Então, quando temos Jesus, como que eu posso dizer? A gente faz assim, segura a bronca. Ele veio para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu. Por quê? Ele remindo a nós, Ele quer nos livrar do povo que não é dele. Quem que é o povo que não é dele? Senhor, eu preguei, eu fiz milagre, eu falei o seu nome, afasta-te de mim. Esses que estão hoje em igrejas aí que parece seita, que fica adorando Israel, fica adorando Muro das Lamentações. Gente, eu falo mesmo, tá? Eu falo aqui em vídeo, eu falo para quem quiser ouvir. Não vão misturar as coisas. Paulo, quando fala assim, o povo judeu, além de nos perseguir e proibir que pregássemos o evangelho, foi ele que matou Jesus Cristo. Aí tem gente que idolatra a terra de Israel, vai no Muro das Lamentações. O povo nem sabe o que é o Muro das Lamentações. Não sabe. E nem vou ficar falando aqui, porque vai entender primeiro, sabe? A gente deixa de valorizar Jesus às vezes e vai valorizar o homem, vai valorizar muro, vai valorizar um monte de símbolo, está aparecendo lá. Quando a gente vê no Antigo Testamento Jeová falando para o povo assim que eles estão adorando outros deuses, então vou castigar. Nós temos um só Deus. Amém? E também quero deixar bem claro aqui, por que ele fala que um povo todo seu? Justamente por isso. Um povo que não seja o povo de Israel, que não seja o povo da Galiléia, que não seja o povo do mar Mediterrâneo, que seja um povo só seu. Quem sabe nós. Amém? Então a graça que foi derramada sobre você é para você aprender a viver com Jesus Cristo. Isso é muito importante. Amém? Então é isso, gente. Anotou o texto aí? Depois pede para o Espírito Santo de discernimento
E é isso. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.